Estamos de volta para a continuidade do estudo sobre a Bíblia da Comunidade Batista Oceânica do Leblon. Hoje é a nossa sexta aula, as demais estão disponíveis aqui no canal e hoje nós abordaremos principalmente a Palavra de Deus viva e eficaz, como ela pode nos ajudar a restaurar a alma e também como ela pode mudar a nossa forma de nos vermos. Então, nossa leitura hoje principal vai ser em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui nós vemos 5 qualidades atribuídas à palavra, né? Viva, eficaz, cortante ou afiada em algumas outras versões, penetrante e que julga ou que discerne, né? E para a gente contextualizar um pouquinho essa palavra, vamos só ver o que antes dessa palavra o texto bíblico falava, de Hebreus 4:1 até o 11, né? Então ali estava falando do povo de Israel entrar no descanso. E aí está fazendo uma correlação deste descanso para entrar na terra prometida e o descanso eterno, né? De que um dia nós entraremos na nova terra prometida, né? Que é no céu, né? Então, ali ele fala que em função que eles conheciam a palavra, né? Mas em função de desobedecê-la, ou, como fala ali também, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidas por meio da fé. Então, em função disso, eles não entraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, né? E aí ele vem no verso 11 e fala assim: portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência, né? Então aí ele vem com esse texto, dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ele está falando assim, vamos prestar atenção na palavra, né? Para que a gente possa entrar naquele descanso que o Senhor tem preparado para nós. E aí a palavra de Deus é viva. O que significa isso, né? Viva porque ela vem do próprio Deus, o autor é Deus. Então ela tem o poder de atuar, de ser aplicável nas nossas vidas, né? E também que a palavra de Deus não caduca, que ela não morre, né? Porque uma coisa que não é viva, uma coisa morta, um dia ela se deteriora. Mas a palavra de Deus é para sempre, ela permanece para sempre. Então vamos ver como a gente pode tornar essa palavra mais viva em nossas vidas, né? Do que ela depende. Como está em João 6:63. O Espírito é que vivifica, a carne de nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Então a palavra de Deus é Espírito, é vida. E é o Espírito Santo que vivifica, né? Porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica a palavra. Então a gente também depende sempre da orientação, da iluminação do Espírito Santo. Agora, a palavra de Deus eficaz, né? Significa que ela é ativa, que ela é poderosa, que ela funciona, que ela cumpre o propósito, né? Como está em Isaías 55, né? Fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Assim falou o Senhor, né? Que a palavra vai cumprir aquilo que Ele designou e que ela possa cumprir isso nas nossas vidas, né? Mas para ela ser viva e eficaz, a gente precisa recebê-la no nosso coração, tornar uma verdade em nossas vidas, né? Vamos fazer uma correlação com um remédio. Digamos que eu esteja com dor de cabeça. O remédio está aí na estante ou na gaveta. Eu sei que ele funciona. Eu sei que se eu ingerir ele, ele vai ser eficaz na cura da minha dor de cabeça. Mas se eu não ingerir, ele vai ser eficaz na minha vida? Não. E assim a palavra de Deus, nós precisamos torná-la viva e eficaz nas nossas vidas, nós precisamos assumi-la como verdade, para que ela seja eficaz nas nossas vidas e muitas vezes através de nossas vidas também.
E aí a gente pode pensar, uma Bíblia na estante, ela é apenas uma letra. Uma Bíblia na nossa mente, a palavra de Deus na nossa mente, ela pode ser apenas um conhecimento. Mas a palavra de Deus no nosso coração, ela estando em ação, né? Ela vai produzir aquilo que o Senhor tem para nós, o propósito que o Senhor tem para nós. Vamos ver o texto de 1 Tessalonicenses 2,13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao recebermos a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram como a palavra, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então aqui a gente viu, o texto fala aqui, que receberam a palavra. E depois ele fala, acolheram. A gente pode receber uma visita na nossa casa e não sermos bons acolhedores, né? Então a gente precisa receber ela, acolher, amar essa palavra, né? E aí ela vai atuar eficazmente em nossas vidas. E depois a palavra é mais cortante que espada de 2 gumes, né? Nós sabemos que a espada é um dos itens da armadura de Deus, né? Como está em Efésios 6,17. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa espada, ela é cortante, é mais cortante inclusive, né? E muitas vezes será necessário cortar coisas que talvez a gente não goste, talvez cause dores, desconforto, né? Porque quando um médico vai fazer uma cirurgia, tem um incômodo, né? Mas muitas vezes é necessário remover aquilo que nos atrapalha, remover aquilo que não agrada a Deus, né? E depois ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então essa palavra, né, que é viva, ela é penetrante, ela vai até lá no profundo, até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Né? Aos olhos humanos é intransponível. A gente não consegue separar o que é uma coisa que é outra, principalmente alma e espírito. A gente sabe que é muito difícil. Tem uma interseção ali no meio que é difícil de separar às vezes, para os médicos, para um psiquiatra, para um psicólogo, né? Mas a palavra de Deus, ela vai até lá, né? A gente vê a maravilha que é, né? E alma e espírito juntas e medulas, é na totalidade, na profundeza da pessoa humana. Então ela atua lá onde a gente não consegue, onde às vezes a gente nem imagina, mas a palavra de Deus é capaz de atuar, ser eficaz lá, né? E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, né? Então, dentro da alma, dentro do espírito, na área emocional, na área espiritual, é lá que a palavra tem o poder de atuar, né? E alma, o que é alma, né? A gente pode até olhar conceitos de alma, mas na essência mesmo são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, né? E eles vão se somando muitas vezes, né? Esses sentimentos vão recebendo cargas, vão recebendo diversas emoções, diversas experiências de nossa vida vão compor nossas emoções, né? Mas a palavra vai até lá. E o espírito, né? O espírito é nossa vida espiritual, é nossa conexão com o mundo espiritual. E para nós, né, é a vida espiritual em relação a Deus. É o nosso próprio relacionamento com Deus, né? E depois juntas, né? O que é juntas, né? É a parte espessa e dura e externa do osso, né? E a medula é aquela parte suave, frágil, né? Que fica ali dentro do osso, né? Então a palavra de Deus, ela pode penetrar, né? No mais profundo, ela transpassa, né? Aquela parte mais dura, mais resistente, e ela vai até aquela parte mais suave, aquela onde tem muitas vezes a vida. A gente sabe que a medula, o quão importante ela é, né? Tem coisas fundamentais para a nossa vida que estão aí, mas a palavra
vai até lá, né? E depois a palavra de Deus também é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus é aquela que julga ou discerne os pensamentos ou os desejos e propósitos, que também às vezes em algumas versões fala de intenções do nosso coração. É aquela coisa também, lá no profundo, no mais íntimo do nosso coração, a palavra vai. E ela consegue julgar, discernir, ela consegue nos ajudar a fazer um filtro daquilo que é bom, daquilo que é ruim, né? Então ela é capaz de penetrar, trabalhar no homem por inteiro, possibilitando uma transformação completa nos pensamentos e destruindo muitas vezes aquilo que vai se formando ao longo de nossas vidas, né? Vai formando ali, às vezes, vai sedimentando coisas que não agradam a Deus. Mas ela vai lá e ela discerne e ela trabalha em nós. Por isso que a gente tem que mergulhar na palavra de Deus, a gente tem que todo dia colocar nossas vidas, né, comparar com a palavra, falar com Deus através da palavra. Ele fala conosco através da palavra, ele vai nos mostrando como se fosse um espelho, né? E ainda a palavra de Deus, ela é apta para julgar, né, o dia do julgamento, falando naquele dia do julgamento, como está em João 12, 47 e 48, né? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Aí lá no final Jesus fala, a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Então, o que é necessário para nós, para sabermos o que é necessário para o último dia, está tudo ali na palavra. Então, ela já tem um julgamento para nós. Por isso que a gente tem que prestar atenção nela. Ela vai decidir o nosso futuro, a nossa vida eterna. A palavra, está escrito tudo isso. Então, a gente tem que se apegar a ela e a gente tem que obedecer, né? E agora nós vamos ver como a palavra de Deus pode ajudar a restaurar a alma, né? As nossas doenças emocionais, os nossos sentimentos ruins que às vezes nos atrapalham, né? A gente vê que tem tantas doenças, às vezes psicossomáticas, falam a doença do século, né? Mas a palavra de Deus pode atuar nisso. E às vezes as pessoas não buscam na fonte certa. Muitas vezes não é que buscar um médico, buscar um psicólogo não é importante, mas às vezes não é suficiente. A gente vê casos de pessoas que vão ao médico, aumenta a dose do remédio, buscam outro médico, outra alternativa e não conseguem uma cura completa. Mas a palavra de Deus, eu creio que ela pode proporcionar essa cura completa, né? Então, vamos ver o que fala em Salmo 19, versos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Só aqui a gente já podia parar e dizer assim, a lei do Senhor é perfeita. Se ela é perfeita e ela restaura a alma, ela pode fazer isso, né? Aí depois ele continua. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então a gente vê que a palavra do Senhor também pode nos dar alegria, pode iluminar os nossos olhos. Então muitas vezes aqueles sentimentos, né, de rejeição, de tristeza profunda, de amargura, de depressão, de síndrome do pânico, muitas vezes até de culpa, às vezes são pecados que a gente carrega. Deus perdoa os pecados. São cargas que às vezes a gente carrega desnecessariamente. Às vezes tem que pegar essa carga e entregar nas mãos de Deus, deixá-las para trás e começar uma nova vida, né? Porque quando a gente carrega o que a gente não é, o que a gente não faz bem pra gente, isso impede da gente receber o melhor, porque isso atrapalha da gente receber o melhor. E agora nós vamos ver alguns exemplos da palavra de Deus e o que ela pode fazer na nossa vida emocional. Principalmente no Salmo 119. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Então aqui ele está dizendo assim, está triste,
a palavra pode te fortalecer. Aí no verso 50, o salmista fala: o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Então a gente vê na angústia, né? A palavra vai vivificar, ela vai consolar. Tudo isso a palavra faz. Depois, 92. Se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Então, o prazer na palavra nos livra de uma angústia, né? Depois ainda, 119, verso 35, fala sobre a felicidade. Muitas pessoas falam assim, o importante é ser feliz, então eles buscam a felicidade em muitas coisas, mas vamos ver o que a palavra fala sobre a felicidade. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Então a gente consegue encontrar a verdadeira felicidade na palavra do Senhor. Por isso que eu falo, é uma fonte inesgotável de bênçãos para as nossas vidas. Jeremias 30, né? Restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas. Deus é aquele que cura, que restaura, né? Depois Jeremias 15 ainda fala, as tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria. É a palavra do Senhor que nos enche, que faz nos transbordar de alegria, né? E ainda em Jeremias 29, 11, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então é Deus que sabe. Ele tem os planos a nosso respeito, Ele tem os pensamentos a nosso respeito, Ele tem um futuro de paz e de esperança para as nossas vidas. E na palavra nós encontramos isso, né? E ainda vamos ver em Isaías 41, versos 9 e 10, para ver como o Senhor cuida de nós, como nós somos preciosos aos olhos do Senhor, né? Você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Perceberam? Nós somos escolhidos de Deus, Ele não nos rejeita. E a gente percebe que os verbos aqui que ele fala, escolhi, e os outros que a gente vai ver, estão no presente. Então eles são para hoje também. Depois ele continua, não tema, porque eu estou com você. O Senhor está conosco, né? Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro pela mão direita da minha justiça. Então Deus é aquele, Ele nos escolheu, Ele está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos dá força, Ele nos segura pela mão. E tudo isso a gente encontra na palavra. A gente lê a palavra e aí com a fé a gente vai recebendo aquilo como uma verdade para as nossas vidas. E isso que vai nos ajudar na caminhada, né? E agora, né? Se às vezes assim, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o quão difícil tá, né? Então, vamos ver aqui João 8, 31 e 32 fala. A gente já leu esse texto, mas agora a gente vai ler sobre outra ótica, né? Porque a palavra é aquela que se renova, né? Se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, conhecendo a palavra, ela tem o poder de nos libertar de muitos sentimentos ruins. Ela tem o poder de nos libertar da cegueira espiritual. Ela tem o poder de nos libertar do medo. Ela tem esse poder. Muitas vezes depende mais de nós, né? Da gente entrar na palavra, da gente ter uma conexão com o Senhor, uma conexão diária, um relacionamento diário com Deus. E aí Ele vai trabalhando em nós e vai nos libertando, né? Libertando do medo, da angústia, da depressão, da aflição. São essas coisas que eles falam, né? A palavra de Deus, né? Quando a gente conhece, quando a gente torna ela viva em nossas vidas, ela pode nos ajudar. E agora nós vamos ler Romanos 12, 2. Mas vamos pensar com a ótica de
como o Senhor, como a palavra de Deus pode nos ajudar, né? Nas nossas emoções. Vamos lá. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, à medida que a gente conhece a palavra, à medida que aquela palavra entra em nós, à medida que a palavra de Deus opera em nós, né? Ela vai trabalhando nas nossas carências, muitas vezes autoestima baixa, outras coisas que nos acometem no dia a dia, inseguranças, medos. Então a gente deixa a palavra entrar, ela vai renovando a nossa mente, ela vai fazendo o que? Ela vai retirando aquilo, vai substituindo aquilo, né? Vai renovando a nossa mente. E aí a gente vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É o plano de Deus para as nossas vidas. Esse é o plano que Ele tem para nós. São pensamentos de paz, de um futuro glorioso, um futuro maravilhoso. Então, a gente tem que renovar nossa mente a cada dia. Então, à medida que a gente coloca a palavra, alguma coisa que não agrada a Deus, alguma coisa que talvez não agrada a nós também, ela vai saindo. Então, a gente vai substituindo uma coisa pela outra, pelas coisas boas que Deus tem para nós. E agora vamos ver ainda o que a palavra de Deus pode fazer em nossas vidas. Uma forma de nos vermos de forma diferente. De talvez assim até recebermos uma nova identidade do Senhor, né? A primeira coisa, a coisa mais importante é de filiação. Saber que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados de Deus, que Ele cuida de nós, né? Então João 1, 12 e 13 fala: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, Jesus, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando a gente sabe que nós somos filhos amados de Deus, a gente muda a nossa ótica, a gente sabe que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, né? E a gente sabe que a gente recebe afronta todos os dias, né? Até Jesus, quando Ele foi batizado, né? Aí chegou aquela voz e falou: este é meu filho amado, no qual eu me comprazo, tenho prazer, né? Mas aí depois, quando ele foi para o deserto, que ele foi tentado por Satanás, em duas das tentações, né, Satanás fala assim: se você é verdadeiramente o Filho de Deus, então Satanás o tempo inteiro, ele quer colocar dúvidas em nós. Ele quer impedir que nós avancemos. Mas a gente tem que ter a nossa confiança em Deus, saber que Ele é nosso Pai, que Ele cuida de nós, que Ele tem um plano para nós, e aí a gente tem que avançar, né? E agora nós vamos ver a diferença muitas vezes de como nós vemos e como Deus nos vê, através de um exemplo bíblico, através do exemplo de Gideão, que está em Juízes 6, de 11 a 16. Depois você pode ler o texto completo, né? Então, Gideão, ele foi malhar trigo num lagar, que não era o lugar de malhar trigo, porque ele estava com medo dos midianitas, que todos os anos iam lá e roubavam a colheita. Então, o que aconteceu? Chega Deus e fala para ele: o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Aí vamos ver a resposta de Gideão: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então ali ele não esperava que Deus poderia transformar alguma coisa. Ele estava olhando para os fatos. Se Deus estivesse, não teria acontecido isso. Nem sempre os propósitos de Deus são iguais aos nossos, mas os deles são perfeitos. E aí mais adiante, novamente o Senhor fala para ele assim:
Vá nessa força que você tem e livre Israel da mão dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Ele falou assim, vá nessa força, eu é que estou te enviando. E aí novamente Gideão olha para trás, olha para quem ele é dentro da família dele. Aí ele fala assim, eu sou da família mais pobre, eu sou menor dentro da minha família, né? Então ele foi olhar para aquilo que ele era, não pensando no que Deus poderia fazer na vida dele. Mas a resposta do Senhor já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Não é porque nós temos a nossa força, mas é porque o Senhor está ao nosso lado. Então é essa esperança, é saber o que a palavra de Deus fala, que eu sou em Deus, aquilo que a palavra fala que pode acontecer na minha vida, aquilo que a palavra fala que pode transformar na minha vida. Essa tem que ser minha confiança, essa tem que ser minha crença, né? Vamos ver mais um exemplo bíblico de uma mulher relatada em João 8, de 3 a 11. Que em algumas bíblias se referem como título, é claro, né? A mulher adúltera, né? É aquela que recebeu o perdão, né? Ela foi apanhada em adultério, né? E aí a lei de Moisés falava assim, apedreja ela. Mas aí o Senhor Jesus fala assim, atire a primeira pedra quem nunca pecou. E aí depois ele pergunta a ela, cadê as pessoas? Aí ela fala, não sobrou mais ninguém. Aí Jesus fala assim, eu também não te condeno, vá e não peque mais. Então ali a gente vê a história de uma pessoa, né, que ela poderia, foi acusada, sentiu vergonha, foi humilhada, ela poderia sentir dor, ser apedrejada, né, ela foi perdoada. Então a gente vê a transformação, né? Quando ela recebe o amor de Cristo. E a gente vê que lá no texto ela chama o Senhor, ela chama Cristo de Senhor com letra maiúscula. Então ali ela reconheceu que Jesus era o Senhor. Ali ela reconheceu que Jesus poderia mudar a vida dela. E aí ela recebe uma nova vida no Senhor, um novo futuro no Senhor. E agora, para finalizar, nós vamos falar brevemente sobre a parábola do semeador que está em Mateus 13, né? Nós sabemos que ele saiu a semear, e essa semente significa palavra, né? E o solo ali representa o coração, né? Então, algumas sementes, né, caíram à beira do caminho, aí o maligno chegou e roubou. A outra em solo rochoso, né? Ela foi recebida com alegria, mas não teve profundidade, né? Não produziu raízes, então ela acabou morrendo, né? Sobre os espinhos, ela foi sufocada, porque aí o espinho, que já a raiz já estava ali, né? Começou a crescer e sufocou aquela semente, né? E tem a da terra boa, que produziu 30, 60, até 100 por um, né? E agora vamos pensar um pouquinho sobre nós e a parábola do semeador. Onde nós estamos? Nós somos aqueles que precisam sair a semear, né? Porque o semeador saiu a semear. Será que Deus está nos chamando para semear a palavra do Senhor? Talvez alguns possam ser aqueles que recebem a palavra, mas ela não cria raízes, ou ela não tem penetração, né? Como aquele solo, né? Que não teve penetração, que logo o inimigo chegou e roubou a semente, né? Muitas vezes o nosso coração pode ser duro, pode ser como um coração pisoteado pelas circunstâncias da vida. Mas o Senhor é aquele que pode afofar a terra do nosso coração. É aquele que pode nos moldar. É aquele que pode nos transformar. Por isso que a gente diz assim, Senhor, renova minha mente, coloca o teu querer na minha vida, né? E talvez alguns nunca tenham tido contato com a palavra. Por isso que é importante a gente semear.
pedir para Deus preparar os corações. Porque no próprio texto de Hebreus, que antecedeu aquele texto que a gente leu, está escrito em Hebreus 4:7b: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então aqui está falando hoje, o dia é hoje. Não endureça o seu coração. Tenha um coração disposto a ver o que Deus tem para cada um de nós. Porque com certeza Ele tem algo melhor para nós. Para uns é conhecer a Ele, para outros é crescer mais e mais, para outros é semear mais a palavra, né? Então vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelos teus ensinamentos. Pai, te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Mas que nós possamos fazer com que ela seja viva e eficaz em nossas vidas. Que ela possa penetrar em nossos corações. Que ela possa transformar nossas vidas, Pai. Que nós possamos a cada dia mais crescermos. Sermos cada dia mais parecidos com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que a cada dia nós possamos nos ver mais como aquilo que a palavra diz que nós somos, com aquilo que a palavra tem para nós. A palavra é rica em promessas para cada um de nós. A palavra é rica em bênçãos, Pai, mas ela também nos ensina o caminho. E nós queremos a cada dia, Pai, sermos obedientes à tua palavra, para chegar naquele grande dia, para nos apresentarmos diante de ti, Pai, e sermos aprovados, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.